Olá a todos e todas, meu nome é Nádia Massagard Caetano da Silva e eu estou aqui hoje para apresentar o episódio da série Em Movimentos, que traz Carolina Alvarenga, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Ao estudar o processo de construção do documento Indicadores de Qualidade da Educação Infantil Paulistana, Carolina buscou compreender a configuração de gênero dessa política pública, nesse instrumento de autoavaliação institucional participativa. Em que condições e com que força a temática se inseriu nessa política de avaliação da educação infantil no município de São Paulo? Quem foram as profissionais que estiveram envolvidas na escrita dessa dimensão do documento, que compreende as relações de gênero e também as relações étnico-raciais? Quais os jogos de poder e quais as disputas envolvidas nesse processo? Qual o papel da estrutura social no contexto de elaboração das políticas públicas? Ao apresentar sua pesquisa, Carolina nos convida a refletir sobre a importância dos debates envolvendo as relações de gênero, uma vez que revelam desigualdades fundantes na estrutura social e que foram acentuadas nesse contexto de pandemia. Com vocês, Carolina Alvarenga. Olá! Sou Carolina Alvarenga, professora do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Antes de falar um pouco sobre minha pesquisa de doutorado, gostaria de agradecer imensamente pela oportunidade ao Grupo de Estudos e Pesquisas, Crianças, Práticas Urbanas, Gênero e Imagem da Faculdade de Educação da USP, em nome da professora Márcia Gobi, com quem eu tive o prazer de compartilhar minha tese, desde o exame de qualificação até a defesa, que ocorreu no dia 11 de março desse ano, dia em que a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do novo coronavírus. Nesse dia, posso afirmar que ninguém imaginou que ainda hoje estaríamos vivendo em distanciamento social, uma situação que veio acirrar tantas desigualdades já existentes, tanto nas instituições educativas como fora delas. Desigualdades de classe, étnico-raciais, de gênero, regionais e por aí vai. Em meu doutorado, pesquisei sobre o processo de construção dos indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, um instrumento de autoavaliação institucional participativa, elaborado na gestão do prefeito Fernando Haddad entre 2013 e 2016, e que teve à frente a professora Sônia Larrubia, então diretora da Divisão de Educação Infantil. O objetivo foi compreender a configuração de gênero dessa política pública de educação infantil que articula avaliação, qualidade e gênero, entendido como uma dimensão de qualidade. A partir de entrevistas com algumas das professoras que compuseram a comissão de escrita desse documento, problematizei como, em que condições e com que força gênero se inseriu nessa política de avaliação de qualidade da educação infantil da cidade de São Paulo. Com base na metáfora de um bordado, a pesquisa construiu-se sob a hipótese de que, para a compreensão da configuração de gênero de uma política pública, os emaranhados de fios, cores, linhas e pontos que se entrelaçam durante a urdidura do bordado, é preciso perguntar pela configuração social estabelecida no processo de construção da política, ou seja, interconectar as dimensões macro e micropolíticas e romper com uma visão histórica polarizada que ora enaltece os indivíduos, ora a estrutura social. Logo, foi preciso analisar a configuração social estabelecida, articulando de forma interrelacional. Primeiro, o papel dos indivíduos. Quem foram as profissionais que compuseram a subcomissão de escrita da dimensão 5, relações étnico-raciais e de gênero, e jogaram os jogos de poder, e quais foram as outras jogadoras nesse jogo de disputas? E segundo, o papel da estrutura social, os diferentes contextos do ciclo da política, para além do contexto da produção do texto, ambos a partir de gênero como categoria de análise. No contexto paulistano, entender como se configurou essa política de avaliação de qualidade revelou disputas e tensões, mesmo entre mulheres professoras que compartilhavam de concepções teóricas de infâncias e educação infantil
consensuadas nos documentos nacionais e internacionais da área. Em uma dimensão que nasce com a demanda pelas questões raciais, disputou-se o que caberia nela. Gênero entrou na intersecção, ainda que raça tenha tido mais força política e embasamento teórico. O grupo de mulheres professoras responsável pela construção desta dimensão específica, nomeadas guardiãs da questão, utilizou-se do documento como instrumento de luta e, como opção política, pautou as diferenças e as desigualdades de gênero e étnico-raciais na educação infantil de São Paulo. Nessa história, vemos a força de mulheres professoras para inserirem em um documento de autoavaliação questões polêmicas, muitas vezes marginalizadas, como parte do que se considera qualidade social da educação infantil. Da mesma forma como se consideram qualidade as múltiplas linguagens, as interações, os tempos, os espaços e os materiais, o planejamento e a gestão educacional, a participação, a escuta e a autoria de bebês e crianças, a promoção da saúde e bem-estar, a formação e as condições de trabalho e a rede de proteção sociocultural. Enfim, uma enorme conquista em tempos de ataques e retrocessos. Como podemos pensar na garantia do direito à educação, de uma educação de qualidade nesses tempos? Sabemos que qualidade é um conceito em disputa. O que se considera qualidade é atravessado por concepções de educação, sociedade, infância e criança. Como pensar no direito à educação de crianças pequenas, desde bebês, em tempos de pandemia, em uma perspectiva de uma pedagogia da infância, uma pedagogia das relações, uma pedagogia das diferenças, uma pedagogia da escuta? Como manter os vínculos e os afetos fora de um modelo escolarizante? Para além do que as crianças estão vivendo, já paramos para pensar na vida de professoras e professores nesses momentos de pandemia? Como garantir condições de formação e de trabalho adequadas a professoras e professores de educação infantil? Foram construídas políticas públicas que protegessem essas mulheres em especial, visto que são a maioria na primeira etapa da educação básica e ainda responsáveis pelo trabalho doméstico e cuidado com filhos e filhas e pessoas idosas? As redes municipais estão garantindo tempos de formação às e aos profissionais das instituições de educação infantil ou têm dispensado as educadoras e os educadores, em especial quando não fazem parte de seu quadro efetivo? Nesses tempos de pandemia, como pensar em todas essas dimensões de qualidade propostas pelo documento paulistano? Ainda que, depois de muita pressão dos movimentos de educação infantil, o Conselho Nacional de Educação tenha flexibilizado a carga horária de 800 horas anuais e seja consenso de que não existe educação à distância nessa etapa da educação básica, como construir possibilidades que garantam os direitos das professoras e professores, das famílias e das crianças pequenas desde bebês? Do ponto de vista das práticas pedagógicas, pensando especificamente na dimensão das relações étnico-raciais e de gênero, como essas questões têm perpassado o cotidiano das crianças? Quais histórias têm sido contadas? Quais brincadeiras têm sido propostas? Quais músicas? Quais vivências têm sido oportunizadas às crianças e às suas famílias nesse momento? Como têm sido as interações entre famílias e professoras, em especial professores? Bom, essas são algumas questões que eu gostaria de deixar para vocês. Apesar de muitas pessoas afirmarem que não se deve tratar das questões de gênero na escola, incluindo as instituições de educação infantil, eu afirmo: independente de nossa vontade, as questões de gênero permeiam o cotidiano de qualquer instituição, pois elas estão nas relações, nos afetos, nas brincadeiras, nos corpos. Precisamos aprender a lidar com elas, sem preconceito, sem transformá-las em desigualdade. Agradeço novamente pelo convite e um grande abraço.